Prezado aluno, boa noite. Hoje nós vamos iniciar nossa videoaula falando sobre higiene e o ambiente de trabalho, parte 5. Bem, vamos começar nossa videoaula de hoje falando sobre os conceitos. Vamos iniciar pelo conceito de higiene ocupacional, né? É a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle daqueles fatores ou tensões ambientais, né? Que pode ser aqui o exemplo, risco, os agentes físicos, químicos e biológicos, que surgem no ou do trabalho, que podem causar doenças, prejuízos à saúde ou no bem-estar, né? Ou desconfortos significativos entre trabalhadores ou entre cidadãos da comunidade. Então, assim, esse conceito de higiene ocupacional, ele é realmente bastante amplo, né? Nós poderíamos considerar vários fatores, né, dentro ou fora do ambiente de trabalho que está relacionado a essa questão da higiene ocupacional. Então, esse conceito é bem simples aí, só para a gente refletir, né, e entender basicamente o que envolve a higiene ocupacional. No outro slide aqui, eu coloquei aqui três meios, né, três maneiras ao qual a higiene ocupacional ela trabalha, né, ferramentas importantes da antecipação, o reconhecimento, o monitoramento e o controle, né, que estão juntos ali. A antecipação, essa etapa deverá envolver análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificações já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. Já o reconhecimento, essa etapa do reconhecimento ou levantamento preliminar, tem como objetivo básico, né, levantar todos os riscos potenciais, né, à saúde do trabalhador e em seu ambiente de trabalho e fornecer subsídios para a preparação da etapa de avaliação. Então, nessa fase aqui, você já pode preparar todas aquelas informações básicas, né, que vai, facilitar, né, a fase de avaliação desses riscos, propriamente dito. Aqui no monitoramento e controle, seja ele do agente químico, físico, biológico ou situação adversa, é uma forma de monitorar, né? Quando você faz avaliação quantitativa e qualitativa, você simplesmente não coloca esses dados dentro dos programas e deixa ele lá guardadinho na gaveta. Você tem que trabalhar com a questão desse monitoramento. Sempre é bom estar fazendo a avaliação desses agentes, né, em loco, a cada período. Por exemplo, inicialmente os programas eles são atualizados anualmente. Isso não é uma regra, né? Algumas empresas, quando utilizam dos programas, elas fazem essa atualização a cada situação adversa que pode surgir ali dentro do processo, tá? Seja na contratação de uma nova função, seja um layout, uma mudança física que houve no ambiente da empresa ali, né, na estrutura dela. Então, assim, existem várias situações que, analisando essa questão realmente da avaliação dos riscos, elas precisam ser monitoradas e controladas também. Então, basicamente, esses conceitos estão relacionados à questão da higiene ocupacional. Avaliação. Bem, quando a gente fala de avaliação, como eu comentei inicialmente, né, antes, no slide anterior, a avaliação ela pode se dar de forma qualitativa ou quantitativa. Qualitativamente, são aquelas coisas que você consegue identificar no momento que você está ali naquele ambiente, que você está fazendo aquela avaliação. Tudo que você pode levar em consideração, que você visualmente consegue identificar, você vai qualificar, tá? E quantificação é basicamente o oposto. A quantificação ela está relacionada a dados, né, a resultados. Então, esses dados ao qual a gente sempre se refere dentro da questão de medição e avaliação dos riscos ambientais, é justamente o momento que você pega um equipamento de avaliação de calor, né? E aqui no caso é o medidor de estresse térmico, ou você vai utilizar, por exemplo, um decibelímetro. Então, assim, quando você utiliza esses equipamentos, eles vão te dar alguns dados, né, resultantes daquela avaliação. Esses dados você vai manipular, comparando com a legislação, você vai chegar dentro de um resultado. Então, essa quantificação ela é extremamente importante na questão da avaliação dos riscos, tá? A higiene ocupacional ela se torna um pouco mais detalhada, entendeu? Então, assim, tudo que está relacionado à questão de higiene ocupacional
ela está regida pelas normas de higiene 01, 02. Dependendo do tipo de avaliação que você for fazer, você vai ter que procurar a norma de higiene ocupacional específica, tá? Que é da Fundacentro. Planejamento de amostragem. Antes de iniciar a avaliação, devemos considerar o objetivo dessas avaliações, né? Então, assim, dessa forma você pode, eu coloquei aqui 3 pontos importantes, mas é claro que tem outros exemplos, né? Outras situações que você pode identificar como o principal objetivo daquele levantamento que você está fazendo ali. Verificar a conformidade com o limite de tolerância, verificar a necessidade ou eficiência das medidas de controle, estudo, análise e pesquisa. Então, assim, quando a gente fala de planejamento de amostragem, de avaliação de risco, medições dos riscos, seja do que for, você sempre vai ter um objetivo final. Ou simplesmente essa avaliação, essa medição, ela é para atualizar um programa, por exemplo, um programa PPRA, um PCMSO, não sei. Depende muito da necessidade de cada empresa. Uma vez definido o objetivo, deve ser estabelecido os seguintes pontos: onde amostrar, por quanto tempo, quantas amostras, em que período. Então, assim, você vai começar a partir dessas informações, fazer uma triagem, né? Do que você precisa como informações básicas, né? Para você trabalhar a implementação ou implantação daquele programa, entendeu? E assim sucessivamente. Aqui eu coloquei um trecho da NHO 01, o IDO, né? Norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Uma vez que a gente trabalha com essas normas técnicas, elas são extremamente importantes para o nosso trabalho, tanto que envolvem engenharia de segurança quanto a segurança do trabalho em si, tá? Os técnicos. Então, assim, aqui na abordagem dos locais e das condições de trabalho, eu coloquei os pontos aqui que eu achei interessante e importante a gente discutir nessa videoaula. Por exemplo, a avaliação do ruído deve ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo. Então, todos devem entrar dentro desse processo avaliativo, identificando-se os grupos de trabalhadores que apresentam iguais características de exposição, que são os grupos homogêneos. Se você está dentro de um processo, desse ambiente de trabalho, que tem uma linha de produção, que você vai fazer uma avaliação, você vai levar em consideração que todos são operadores multifuncionais, por exemplo, e que eles estão na mesma condição, em questão de risco, tá? Em questão de exposições, essas coisas todas. O conjunto das medições deve ser representativo das condições reais de exposição ocupacional do grupo de trabalho, objeto de estudo. Então, tudo que for avaliado ali tem que ser real e condizer com a realidade dele ali. Desta forma, a avaliação deve cobrir todas as condições operacionais, ambientais que envolvem o trabalhador no exercício da sua função. Para que as medições sejam representativas da exposição de toda a jornada de trabalho, é importante que o período de amostragem seja adequadamente escolhido. Então, assim, é importante fazer uma triagem, um estudo inicial, para você identificar em que horário você vai fazer aquela avaliação, se vai ser de dia, se vai ser à tarde. Então, assim, cada profissional ou profissionais, eles têm uma própria forma de desenvolver o seu trabalho. Apesar de que isso tem que estar totalmente vinculado à legislação, uma vez que a legislação ela tem critérios bem rígidos com relação a essas avaliações. Se for identificado ciclo de exposições repetitivas durante a jornada de trabalho, a amostragem deverá incluir números suficientes de ciclos. Então, isso é muito importante. Às vezes, o trabalhador inicia sua jornada executando uma atividade e no decorrer do dia, ele acaba desenvolvendo uma outra atividade em paralelo, que normalmente ele pode não fazer nos outros dias da semana. Mas naquele dia em especial, ele acabou tendo essa necessidade. A gente tem que considerar todos os riscos existentes, uma vez que ele pode surgir de forma corriqueira ou esporádica, porque muitas das vezes algumas atividades, dependendo da frequência, do tempo de exposição, da suscetibilidade desse colaborador, pode vir realmente a causar danos à saúde dele, tá? A amostragem deverá cobrir o número de maior ciclos, caso esses não sejam regulares ou representem níveis de grande variação de valores, tá?
no decorrer da jornada diária, quando o trabalhador executar 2 ou mais rotinas independente do trabalho, né? Foi aquilo que eu comentei. A avaliação da exposição ocupacional poderá ser feita avaliando-se separadamente as condições de exposição de cada uma das rotinas e determinando a exposição ocupacional diária pela composição dos dados obtidos. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Outro ponto importante, o objetivo da estratégia de amostragem. Os objetivos de um trabalho de higiene ocupacional podem ser desdobrados de várias maneiras. Tem dois exemplos que eu coloquei, o exemplo 1 e o exemplo 2. 1. Entender, avaliar, controlar, monitorar todas as exposições, agentes ambientais de trabalho, dos trabalhadores, dado que nem sempre é possível sua completa eliminação. Isso aí é fato, né? Muitas das vezes neutralizar, minimizar, mas eliminar às vezes se torna um pouco complicado, tá? Manter as exposições de trabalhadores dentro do critério de tolerabilidade, né, previamente estabelecido. Então, essa questão de tolerância é uma coisa que realmente vem determinada dentro da legislação, limite de tolerância, né, essas questões dos níveis de ação, tudo isso tem que ser avaliado como meios para se evitar possíveis danos, né, e possíveis gastos financeiros também referente àquela questão da responsabilidade que a empresa tem. Conceitos e definições. A estratégia de amostragem é um processo no qual adquirimos um conhecimento progressivo da exposição dos trabalhadores, que se inicia com uma adequada abordagem do ambiente, no caso, o processo, envolve pessoas, tarefas, agentes, e termina com afirmações estatisticamente fundamentadas sobre essas exposições. Para que o ciclo de higiene ocupacional possa prosseguir, o caminho do controle dos riscos. As ações de controle devem prosseguir até que a exposição seja eliminada ou reduzida a valores toleráveis. Então, quando ele fala de valores toleráveis, ele está se relacionando justamente à questão de quê? Da legislação. Aquilo que a legislação prevê, né, como sendo aceitável, e aquilo que está acima dos limites, e a empresa tem que, dos limites de tolerância, a empresa tem que entrar com uma ação, uma medida de controle ali. Um conceito bem básico é o nível de ação. Ele é um valor referencial a partir das ações que devem ser tomadas, né? Num programa, por exemplo. Ações específicas previstas na norma regulamentadora, que no caso, quando se excede o nível, a empresa pagará pelo adicional, né? Quando existe um controle, por exemplo, o controle do ruído ocupacional, a empresa não tem por que ultrapassar o limite. Então, ela tem que tratar aquele problema antes que isso se torne já uma coisa tão grave ao ponto dela ter que trabalhar com os adicionais de salubridade, por exemplo. Bem, quando a gente fala de questões de saúde e segurança, a gente volta um pouco no passado e imagina o cenário anterior, antes de 1978, porque a partir de 1978 foi criadas as legislações do Ministério do Trabalho, né? 28 normas inicialmente, e ao longo do tempo isso foi melhorando, tanto as condições de trabalho, quanto as questões técnicas mesmo na própria legislação, né, no que diz respeito à saúde e segurança. Antes desse cenário, nós podíamos avaliar que, com base na Revolução Industrial, o ambiente de trabalho era um ambiente extremamente perigoso, uma vez que as condições de trabalho eram precárias, né, os salários muito baixos, então havia uma exploração da mão de obra. De modo geral, a saúde e segurança do trabalhador não era uma coisa que se tornava uma preocupação. Ao contrário, os empresários na época não se preocupavam com isso, não se falava assim sobre segurança e saúde. Detinha a mão de obra, né, para o processo produtivo, mas não havia preocupação realmente com a saúde desse trabalhador. Com o crescimento tecnológico, esse cenário foi ficando cada vez mais complicado, devido justamente aos acidentes, né? Acidentes graves, computação, perda de membros superiores, membros inferiores e assim sucessivamente. Então, para isso, as legislações se tornaram um pouco mais rígidas e ao longo do tempo houve umas mudanças. Hoje nós podemos trabalhar com um cenário bem diferente com relação a isso. Então, é importante trabalharmos e pensar que a segurança e a saúde é extremamente importante, né? Tanto para nós, como profissionais de segurança, quanto para o próprio colaborador. Então, eu espero realmente que tenha ficado claro, né? Isso aqui é uma parte do nosso assunto, né? Baseado naqueles pontos que eu acho relevante, claro, e dentro da nossa ementa também, que nós temos que trabalhar.
E eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite e uma boa semana. Até mais.